meu convidado de hoje é advogado, professor universitário e procurador federal aposentado. É admirador das obras de Nelson Rodrigues e Vinícius de Moraes, pai do Péricles, do Magnus, do Licurgo e do Giordano e marido da Dona Maria. Comigo no estúdio, Elvandir José da Costa. Tudo bem, seu Elvandir? Seja bem-vindo ao programa Olhar. Muito obrigado, é um prazer sempre. Seu Elvandir, você nasceu em Tronqueiras, né? Tronqueiras. E tem mais 7 irmãos, né? E seu pai foi embora de casa quando você tinha 3 anos de idade. 3 anos. A sua infância foi limitada pela ausência paterna? Certamente, né? Certamente. Eu acabei vindo para a cidade, minha mãe tinha, com todo esse pessoal veio, eu tinha 6 anos, mais de 6 anos, e aí nós estamos dentro daqueles limites, ela era faxineira, lavadeira, e as coisas foram se ajeitando assim, né? Fomos lidando, morando ali na Vila Leste, ao lado da Vila Leste, perto do Aba Larga hoje, né? E aí, claro que naquele tempo fazia muito frio, não era como agora, né? Chovia muito, o sujeito, mesmo os mais ricos, não tinham tantas camisas e casacos como tem hoje, mas não deixou de ser interessante. Você sempre teve o hobby da leitura. Foi isso que te despertou pela carreira do direito? Eu desde pequeno tive essa vinculação à leitura. E depois eu continuei e ia sempre bem no colégio por causa disso. E depois eu aperfeiçoei isso quando eu fui seguri do escritório do Dr. Adelmo Jean, que era professor de português e francês. Um sujeito extraordinário que foi para mim, mas era exigente. Então isso me botou numa disciplina. Os prazos judiciais, tudo, a argumentação, tudo eu aprendi ali com ele. Foi uma escola que veio bem na hora certa. Durante e após o seu curso, você teve a oportunidade aí de conviver com 2 pessoas importantes da história de Santa Maria, né? Que foi o Mariano da Rocha e o Adelmo Simas Genro. O que essas pessoas representam na sua vida hoje? Na verdade, simbolizam a sorte que eu sempre tive, para tudo. Eu fui ser menino de recado do escritório do Adelmo Genro com 14 anos. Eu estava ainda no ginásio. Ali eu fiquei, até alguns meses depois de entrar na universidade, ainda continuei com ele. Aí me precisaram em tempo integral na universidade e eu tive que deixar o escritório. Mas eu não tinha ainda a graduação no direito. Perdi a oportunidade de ser estagiário. Mas tomei conta do foro, tomei conta de prazo, de caixa estadual, de tudo naquele tempo. E era um homem que tinha lido muito. Eu também tinha lido muito no Manuel Rivas. Ele sabia, era um homem exigente, mas tinha toda a paciência para ensinar para o sujeito as coisas. E aí eu fui para o direito, fiz um curso de datilografia, que eu tirei em primeiro lugar, no Círculo Operário, e fiz concurso para datilógrafo da universidade. E aí, quando fui tomar posse, ele disse, tu vai para o gabinete do reitor. Me botaram no gabinete do Dr. Mariano. Então, foi outra escola extraordinária, porque depois de um certo tempo ali, eu comecei a me dar conta, a prestar atenção, enfim, aprendi muito também. Foi uma convivência muito interessante. Você viajou muito com ele, né? Muita gente também. Você viajou bastante com ele? Viajei com ele também, viajei para São Paulo, para o Rio de Janeiro, interior do Rio Grande, tudo. E comecei a prestar atenção e a gente aprendia também uma barbaridade, né? Porque o homem não era desse mundo, né? E foi com o Adelmo também que você aprendeu a falar francês, né? Eu estudei francês no Manuel Rivas e depois eu tive sorte de estar no escritório dele. E até hoje eu leio e traduzo com o francês, com o inglês do ginásio. Naquele tempo o Manuel Rivas era chamado Colégio Padrão. Tanto que eu saí do Manuel Rivas, vim direto fazer o vestibular, tirei 3º lugar. Podia ter ido melhor até. Agora, você trouxe aqui hoje pra gente algumas obras do Vinícius de Moraes, do Nelson Rodrigues, né? Que você tem um certo fascínio. Você tem ideia hoje de quantos livros você já leu na vida? Não, realmente não tenho ideia. Não tenho. Tenho lá 3 por 6, mais 3 por... sei lá, uns Você disse que 50 mede a metros sua biblioteca quadrados de livro. Eu li, em função da escola, eu já na época que eu claro, não tinha os livros, mas lia na biblioteca pública, fui grande usuário da biblioteca pública. Eu li toda a literatura portuguesa, brasileira, italiana, inglesas traduzidas e naturalmente a latina, que era uma exigência que eu acabei rodando em latim a única vez na vida. Mas quando fui fazer vestibular, fiz vestibular com latim. Tá?
Então, todo o tempo, é o vício que eu tenho até hoje, é o meu hobby. Eu não tenho clube de futebol, não tenho clube de bolão, não tenho clube de xadrez. A minha distração, meu divertimento sempre foi a leitura. Além dos vícios inconfessáveis, né? E você já teve sempre teve essa característica, né, de desafiar aquilo que você não sabe? Como você disse, você foi prestar vestibular justamente para latim, né? Utilizando a língua. Oral com o irmão Gelácio. Não, eu na verdade, aprendi muita coisa até que não precisava ter aprendido, por curiosidade, por interesse por outras áreas, né, tipo física, engenharia, medicina, por uma curiosidade latente que eu ainda mantenho até hoje. Então, isso me facilitou a busca, a leitura como uma coisa natural, como uma refeição. Até hoje eu não durmo sem ter lido alguma coisa. Uhum. Agora, você viajou o Brasil fazendo inquéritos para a educação, né? Para o Ministério, E aí eu perguntei a você se você já tinha, se tinha viajado, se gostava de conhecer o mundo, e você me respondeu muito sobre alguns países, né, na nossa pré-entrevista, e eu percebi que você sabia muito sem ter ido ao local. Isso tudo é resultado dessa bagagem cultural? Por exemplo, os americanos a quem eu cultivo um ódio figadal, eu li uma enciclopédia dos Estados Unidos, uma de cada estado, para conhecer a ideologia do que eu considero o adversário. Né? Cheguei à conclusão que eles não têm cultura, eles não têm tradição, eles não têm folclore, né? É tudo Noruega lá. Então, e assim, lendo sobre os países sempre com interesse, e eu não sinto necessidade e nunca tive assim uma decadência por não ter ido visitar os países. Poderia ter ido, o pessoal naquele tempo, o do gabinete que trabalhavam comigo, todos foram para os Estados Unidos, por exemplo. Né? Eu não senti falta. E hoje a gente olha um vídeo e vê o Museu de Versalhes por dentro, né? Com mais comodidade. Você sabe falar Guarani também, né? Não, eu estou procurando, né? Eu tenho todos os dicionários que existem no Brasil, e mais aquele pequenininho que é do Paraguai, do Guarani do Paraguai, né? E a maioria dos locais que eu vejo um nome em Tupi-Guarani, eu venho ver o que é e tal, e procuro mais ou menos conhecer. Eu espero um dia, daqui uns 50 anos, falar Guarani, me entenda quem puder, né? Seu Evandir, a gente vai para um rápido intervalo comercial então, e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. E você fique de olho que a gente volta já. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. Estamos de volta com Em Boa Companhia, hoje recebendo a presença do Procurador Federal aposentado, Elvandir José da Costa. Seu Elvandir, nós estávamos falando então com relação ao seu nome também, né? Na nossa pré-entrevista você comentou que não gosta do seu nome e que o nome pode fazer uma pessoa ser bem-sucedida. Isso influenciou muito na escolha do nome dos seus filhos? Eu considero o nome Elvandir um defeito físico. Né? E aí eu tendo lido alguma coisa já, eu escolhi nomes para os meus guris, um nome que apresente o sujeito, né? Que tu dá o cartãozinho lá dentro, olha, manda entrar, se bota Elvandir, não, manda esperar, aí tu fica até às 6. Né? Então aí que eu escolhi o nome do Péricles Lamartine, que eu disse para ele, se eu soubesse que ia ser presidente da ordem, eu tinha ficado na presidência mais esses 20 anos, que já faz que eu fui, e tinha entregado na mão direto, né? O outro menino é o Magnus Veríssimo, o outro é Licurgo Montalverne e o outro é Giordano d'Artagnan. Quer dizer, todos têm uma representação de nomes conhecidos na literatura e são nomes que apresentam o sujeito, né? Achei importante que você fico explicando até hoje como é que se escreve. Eu achei interessante que você disse que uma coisa, para ela existir, ela precisa ter um nome, né? Isso é da teoria Tupi-Guarani. Uma coisa não existe enquanto ela não tem um nome. Aliás, se nós somos ao Evangelho dos crentes, aí está dito lá, né? Está dito lá. No princípio era o verbo.
Depois o verbo fez-se homem. Agora, você e Dona Maria completam aí 41 anos de casados, né? Tem 4 filhos, 3 netos, 2 meninas e 1 menino. Sim. E um dos locais de descanso para vocês é um sítio da família. Como que são esses momentos? Sua família também tem adoração pelo campo? Primeiro nós temos um sítio bom, com uma mata boa em Itaara. A gente passava lá todo o verão. Até colocava no guia, telefone de verão tal, né? E agora lá na fazenda não é tanta frequência, mas é no verão, né? Porque o inverno de Caçapava não é brincadeira, né? O inverno de Caçapava é de entortar sabugo no terreiro. Então, mas é no verão, e nós temos açudes lá e coisa. Então o pessoal vai. Algum vai mais, outros vai menos, né? Vão menos. Mas é interessante. E você tem o hábito de ir mensal, semanal, como que é? Não, eu ia toda a semana, né? Agora, depois que eu adoeci um pouco, já me curei, eu vou uma semana, outra semana vai o meu filho Licurgo, que estuda veterinária, né? E já está tomando conta. Né? Agora, no meio universitário e acadêmico, né, você tem uma fama aí de ser um professor durão e de não ser lá muito simpático. Como é que você se vê como professor e educador? São essas injustiças, né? O magistério para mim foi uma coisa extraordinária, mais fascinante que a advocacia. Eu lhe digo que eu fui professor aqui na Federal 30 anos. Os outros eu dei aula fora daqui porque tinha um impedimento aqui para eu entrar, né? O professor, o diretor não gostava de mim. E nesses 30 anos eu fui 19 vezes paraninfo. Mais as vezes que eu fui patrono e as vezes que eu fui homenageado. E isso para mim é realmente uma consagração. Agora, eu exigia muito, mas também eu não ia para aula adivinhar, nem inventar. Eu conhecia o assunto, que eu advogava naquele assunto, especialmente sucessões, eu advoguei toda a vida, né? Conhecia o assunto e ia lá disposto a dar aula, e assim até passava do horário, quando ia me dar conta, tinha passado. Era um caráter lúdico para mim. Era como uma criança brincar com um brinquedo inocente. Foi uma coisa muito boa. Conheço meus alunos, não agora nos últimos anos, por causa da caduquice, mas seguramente uns 25 anos, alguns pela voz no telefone, digo, ô fulano, que tal? Sei o nome completo, tudo, sei de que cidade é, que família é, tudo, porque eu realmente me dedicava ao magistério. Qual era o recado que você dava a eles no primeiro dia de aula? Olha, entre uma coisa que eu dizia, que eu me lembro bem, eu escrevia no quadro assim, ó, o cérebro não é um músculo, portanto não cansa. Né? E dizia para eles também, olha, eu tenho fama de antipático, mas a cara que eu tenho é essa, eu vou usar esta. Né? Agora, eu não chego atrasado, não falho aula, não saio cedo e cumpro o programa. Está aqui a cópia do programa para vocês controlar. Né? E outra coisa, agora, por último, eu já dizia, não empresto mais livro. Porque eu empresto do livro, não é só para aluno, para todo mundo. Eu emprestei um livro para o doutor Nelson Jobim uma vez, que a primeira turma que ele deu aula na vida dele foi a minha turma, na faculdade particular, que eu tive que pagar a faculdade para os padres, aí não tinha federal. E, rapaz, esse livro, eu não sei o que, está me empenando, não. E depois? Digo, e aí agora? Não, mas eu não, como é que eu vou devolver o teu livro se eu tenho todo ele anotado, como ele faz, o pai dele já fazia escrever nas margens, tudo com lápis. Eu vou perder minhas anotações, tudo. Então, perdi o livro. Perdi um livro para o Tarso Genro, quer dizer, ninguém escreveu o Coronel, do Garcia Marques, e assim, vários que eu não tenho, não sei o rumo, né? Mas é interessante, porque já tinha lido, aí o outro lê. O importante é que é uma coisa bem menor do que você fazia em Paris. A Biblioteca de Paris, comprávamos livros, um monte de livros com brochura do mesmo título, para serem roubados pelos leitores, para serem levados. Você sente falta dos alunos hoje? Na verdade eu sinto. Na verdade é uma coisa que tem me feito falta, porque me fazia raciocinar sempre, manter a cabeça em dia. Né? E na FADismo de uma turma de orientação de estágio, eles atendem o pessoal das vilas, aí a gente orienta ali, né? Mas o debate com a turma, enfim, e responder perguntas, eu me lembro que durante toda a minha vida tive um aluno que me fez uma pergunta que eu não sou responder, que é o Claudinho Cardoso, que advoga aí em direito penal. Ele um dia me fez uma pergunta de civil, da matéria de contratos e tal, e eu vou dizer francamente, eu nunca pensei por esse lado, não tenho ideia. Aí foi um furor. Aí diz, mas o Alcorão não soube, não sei o quê. Meu prestígio na universidade, na faculdade foi
foi abalado porque eu não respondi a essa pergunta. Mas as outras todas eu respondi. E dizia a eles, eu não sou professor de direito civil, sou professor de direito. Então, tirando INPS e imposto de renda, que eu sou um contribuinte irresignado, do resto, qualquer ramo, eu tenho que ter informação para dar. E o aluno podia te ligar a hora que fosse também? Podia me ligar, podia. Pode ir na minha casa, pode me atacar no restaurante, na rua, sábado, domingo, feriado, qualquer hora. Eu não tenho dedicação exclusiva como professor, mas eu sou professor. Era o meu esporte, era muito bom, foi muito bom. Uma enorme satisfação, magistério, para mim. Você recentemente passou por um momento turbulento da sua vida, né? Depois de uma isquemia, você passou 11 horas numa sala de cirurgia para remoção de um tumor benigno no cérebro. Como foi essa experiência? Você teve medo de não voltar? Não, eu não tive nenhum temor antes. Fazia 30 anos que eu não me operava de nada, né? Tinha tirado a vesícula a última vez. Eu não fiquei atacado, nada. Enquanto esperava o bloco cirúrgico, que eu fiz em Porto Alegre, eu continuei indo para fora, continuei dirigindo, né? E o que eu realmente me preocupei é quando eu acordei no quarto e me disseram que eu tinha passado 25 dias na UTI. Digo, mas isso é coisa para politraumatizado. Em acidente automobilístico, aí eu comecei a me preocupar. Aí depois, foi ver, tinha dado 11 horas de cirurgia e o médico, quando eu perguntei, ele disse, muito complicada e muito demorada, e parou. Acho que ele vai me dizer algum dia, achou que não era a hora ainda, né? Aí eu realmente comecei a me preocupar, né? Porque cérebro é cérebro. Eu via todo mundo com uma coisinha ali, uma coisa ali, de mexer no cérebro, né? Mas eu parece que não, além da caduquice que o médico me disse, ó, vai esquecer alguma coisa, não vai voltar com a palavra, mas é da idade, não é da cirurgia. Uhum. Então, essas coisas que a gente passa é que meus colegas do Espiritismo me dizem que foi um aviso. Em todos esses anos de história, algum arrependimento? Eu tenho um arrependimento. Tenho um arrependimento de não ter matado um colega de trabalho no gabinete do reitor. Eu devia tê-lo matado. Como foi essa história? Porque era invejoso, fofoqueiro, procurava conflitos, etc, etc. Mas o tempo se encarregou de matá-lo já, né? Mas realmente, quando me lembro, o ódio, que é uma coisa que a gente não deve ter, porque o ódio fere a quem odeia, não a quem é odiado. Mas eu às vezes, ainda disse para o meu compadre, que foi meu colega de gabinete, trabalhou comigo, aliás, eu estive todo esse tempo na universidade, 45 anos, total de funcionário e professor, 45 anos. Foi o único sujeito que eu botei na universidade. Nem meus irmãos, não fui eu que indiquei para lá. Uhum. Eu dizia, eu ainda me lembro da vontade de não ter matado fulano, sabe? Imagine a vida do sujeito com um indivíduo ciumento, enfim. Mas a verdade é que o Deus que eu creio, ou que qualquer crê, coloca a gente sob provas exatamente para testar a nossa firmeza, nossa capacidade, nosso equilíbrio. De perdão também. Seu Evandir, muito obrigada então por compartilhar conosco a sua história. Foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio do programa Olhar. É uma história vulgar, né? Não é tão extraordinária. Eu que agradeço conhecer vocês e o ambiente. Muito obrigada. Isso aí, prazer. E tudo isso que você viu aqui pode assistir também pelo nosso site www.programaolhar.com.br. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com muito mais Programa Olhar. Não saia daí. África. 2015 chegou e com ele novas possibilidades para você mudar de vida. É por isso que a Wizard, maior escola de inglês do Brasil, sabendo aonde você sonha chegar, continua com a missão de transformar o Brasil em uma nação bilíngue. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, esse é o ano da virada. Wizard, por uma nação bilíngue.
A Wizard é a maior escola de inglês da América Latina, oferecendo cursos em mais de 8 idiomas. Em 28 anos de história, já ultrapassou a marca de mais de 1.200 escolas espalhadas pelo mundo. E hoje nós estamos aqui na filial de Santa Maria para mostrar para que você conheça um pouco mais. E você, vem comigo! Para apresentar o Wizard Santa Maria, converso hoje com o Pablo, que é gestor aqui da escola. Tudo bem, Pablo? Tudo bom, Natália. Um prazer te ter aqui com a gente, te receber aqui na nossa escola. Prazer é nosso de poder estar aqui hoje. Pablo, hoje a gente vê o mercado de escola de idiomas aí repleto, né, de escolas pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Mas por que a Wizard continua sendo destaque quando se fala em ensino de outro idioma? Isso mesmo. Então, como tu falou, a gente tem uma variedade bem grande de escolas de idiomas aqui na cidade. E não só na cidade, né, em qualquer outro lugar. E a gente se destaca realmente pelos nossos diferenciais. Então, a começar, eu tenho muito orgulho de falar da nossa equipe, então nossos colaboradores, os funcionários, desde o pessoal da recepção, os nossos atendentes, a nossa coordenação pedagógica, da qual eu também faço parte, o nosso departamento financeiro, os professores, claro, que são a alma da escola, né? Todo mundo sempre aqui é muito competente, né? Em primeiro lugar, todo mundo muito solícito, a gente está sempre à disposição para ajudar os nossos alunos, que são nossos clientes, então acho que começa por aí. A gente tem uma equipe que a gente conseguiu fechar, que é uma equipe que trabalha muito duro e que está então unida por um objetivo em comum, né, que é que os alunos realmente que estudam aqui com a gente venham aprender o segundo idioma, o terceiro, enfim. Hoje vocês têm 8 cursos, né? 8 idiomas. Quais são eles? Aqui na Escola de Santa Maria a gente trabalha com 5 idiomas, tá? Então a gente tem o japonês, temos o alemão, o francês, que é o segundo idioma mais procurado aqui na nossa escola, e o espanhol e o inglês, que continua, claro, sendo um disparado, o top, exato, para o idioma mais procurado. Como que é a metodologia Wizard? A nossa metodologia, então, Natália, é baseada na conversação, né? Eu acho que tu já experimentou um pouquinho disso, que tu já estudou numa das escolas Wizard. Então, a gente leva em consideração que os alunos que nos procuram, eles estão procurando realmente saber se comunicar em outro idioma e poder falar. Então, a gente, levando em conta isso, a gente foca na conversação. Então, que o aluno venha aqui e que a metodologia seja voltada então para o aluno que quer se comunicar, que quer viajar, que quer ter uma experiência no exterior. Então, ela é voltada, eu diria que 80%, 90% para a conversação. Então, para o inglês ou o alemão, o japonês falado mesmo, né? E vocês têm esses métodos mais rápidos, que é para quem precisa aprender inglês em menos tempo, mas tem também aquela opção de começa quando criança e segue a vida toda com a Wizard, né? Exatamente, a gente tem diversas modalidades, né? A gente começa desde o Kids, que seria a primeira modalidade. Então hoje a gente tem um número bem expressivo de alunos que já começa com 7, 8 anos a estudar com a gente. E é muito satisfatório, obviamente, né? Porque a gente tem aqui, então, crianças que começaram com 8 anos e hoje estão com 16, 18, estão se formando na escola. E como tu disse, a gente tem uns métodos mais rápidos, a gente tem a opção de algumas modalidades que até tu já conhece, que seria o Flex, hoje conhecida como Wizard Way, que é uma modalidade que o aluno faz o horário dele e ele dita o ritmo das aulas. Então ele pode terminar um curso que ele terminaria em 4 anos, ele pode terminar em algo como 6 meses. Então possibilita o aluno que tem uma procura, precisa com mais urgência aprender o idioma, a fazer em menos tempo. Então essa é uma modalidade bem interessante que a gente tem aqui na escola, exclusiva, não tem nenhuma outra escola, então esse é mais um dos diferenciais da Wizard, de o aluno poder fazer de tal ritmo que ele quer aprender o idioma, então nessa modalidade diferenciada. E eu não sei se vocês ainda têm, mas existia uma época uma espécie de formação em inglês, né? Aqui com a Wizard para professores. Sim, a gente tem essa formação, então todo o aluno, a gente trabalha com uma prova de
de proficiência de inglês, né, o TOEIC, e essa prova o aluno que tirar um pontual X, que seria acima de 800, no caso, ele está apto a ser professor de inglês. Então esse aluno pode vir, claro, vai passar por uma série de cursos e de treinamentos para que ele venha então, depois de formado, trabalhar com a gente, que com certeza é muito válido, né? Um aluno que estudou por 4, 5 anos na nossa escola, vir a trabalhar então depois com a gente aqui e ensinar, assim como ele aprendeu, poder ensinar outras pessoas. O aluno que vem aqui passa o dia aqui na escola, né? O que vocês oferecem de estrutura para esse aluno? Isso. Então a nossa estrutura ela é bem diferenciada, né? Como a gente leva em consideração que tem alguns alunos que eles saem da escola ou da faculdade ou do trabalho e vêm para cá e a aula é daqui a 2, 3 horas, então a gente oferece diversas opções de entretenimento. Então a gente tem videogame na nossa sala de convivência, a gente tem o telão que está sempre passando filmes em inglês, alemão. A gente tem bastante eventos durante o ano, a gente não deixa passar uma data, então sempre a gente aproveita bastante Halloween, o Valentine's Day, para que a gente possa juntar os nossos alunos e confraternizar, né? Então, todos os alunos meio que se conhecem, todo mundo tem uma relação, tanto com os professores e funcionários como entre eles, né? O que eu acho que é muito legal, com certeza. Para quem ainda não é aluno Wizard, né, e quer vir fazer parte dessa escola, vocês têm alguns descontos especiais, convênios, como que funciona? Isso, então, para quem ainda não sabe, a gente tenta divulgar ao máximo, mas sempre fica alguém de fora. A gente tem uma série de parcerias, então, com descontos bem interessantes. A gente tem parceria com o Diário de Santa Maria, que hoje é um dos nossos maiores parceiros. Tem um desconto bem legal nas mensalidades, qualquer assinante do Diário. Temos desconto com alguns colégios particulares da cidade, o Marco Polo, o Colégio Fátima, com a Unifra, com alguns cursos da UFSM, Relações Internacionais, com as academias Keep Fit, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que tem várias saindo na cidade. Então é só vir aqui até a escola se informar que a gente tem um desconto que com certeza vai agradar qualquer um que vier aqui. Isso aí, Pablo. Quem quiser se informar mais, então, site na internet? Isso, a gente tem um site então na internet, www.wizardsantamaria.com.br. Temos também nossos telefones, unidade Centro e Camobi, né, uma unidade só, então o telefone é 3222-2293, a unidade Camobi 3025-2288 e também pode nos procurar no Facebook, eu acho que hoje é o melhor jeito da gente se encontrar, né, Wizard Santa Maria, então no Facebook. Isso aí, Pablo, muito obrigada então pela tua participação e a gente vai mostrar um pouquinho mais a estrutura aqui da escola. Muito obrigado, eu que te agradeço e as portas estão abertas para quem quiser vir aqui nos conhecer, conversar um pouquinho e vir aprender, né, um outro idioma que hoje é tão importante, a gente está aqui à disposição. Isso aí, você fique de olho. Qualidade, beleza e durabilidade, sempre agradando seus clientes com o melhor preço, fizeram a Troncolar Móveis entrar na vida de gerações de famílias. Uma loja com grande variedade de estilos e opções que agradam e enobrece a decoração do seu lar. Troncolar Móveis, 21 anos de renome em Santa Maria, único endereço anexo ao Nacional da Medianeira. Conforme Dr. Drauzio Varela, ver os netos gordinhos era a alegria das avós do passado. Crianças rechonchudas eram sinônimos de crianças saudáveis. De certa forma, havia lógica nesse conceito. Numa época em que não existiam antibióticos, crianças mais nutridas resistiam melhor aos processos infecciosos na infância. Hoje, a obesidade infantil transformou-se num problema sério de saúde, numa epidemia que se alastra e já atinge parte expressiva da população nessa faixa de idade. E para falar sobre esse tema comigo, recebo hoje nos estúdios do programa Olhar a endocrinologista Maristela Beck,
a nutricionista Camila Alegrete e a mãe da pré-adolescente Lisiane Genro, mãe da pré-adolescente Manuela, que é o nosso case de hoje. Meninas, bem-vindas ao programa Olhar. Obrigada. Bom, a Manuela é repórter mirim do programa Olhar, né? E nós hoje vamos tratar e mostrar agora um videozinho que vocês vão poder acompanhar conosco, que retrata um pouco dessa situação da obesidade infantil. Então, a gente vai assistir agora a história da Manuela. E você, em casa, assista conosco. Manuela era uma criança como outra qualquer. Adorava brincar e sempre foi muito comunicativa. Gostava de comer de tudo. Há 1 ano e meio descobriu que por estar com sobrepeso, sua saúde estava debilitada e ela precisava passar por uma mudança importante nos seus hábitos cotidianos. Foi aí que ela encontrou a Roberta. Começou a malhar e comer de forma saudável. O resultado já está totalmente visível aos olhos de quem a admira pela disciplina e força de vontade. E hoje nós viemos até a academia onde a Manuela malha para saber um pouquinho como que é essa rotina. Eu tô aqui com a Roberta, que é a personal dela. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Tudo bem. Roberta, em primeiro lugar, eu queria saber de ti o seguinte. Treinar crianças e adultos é muito diferente, né? É um pouquinho diferente. A gente deve sempre, quando criança, levar em consideração as limitações, né, das crianças e conduzir o treino de uma forma lúdica, para que não seja um sacrifício para elas estarem aqui e que elas tenham prazer em realizar exercício físico e que, na verdade, isso se torne um hábito de vida, né? E não apenas um momento, né? Um período de treinamento, e que ela leve o exercício físico para a vida inteira. Tava me contando que a Manuela, quando chegou, ela não gostava muito nos primeiros meses, né? Daí entra a parte do profissional de fazer a criança se adequar, e hoje ela vem feliz, né? Hoje ela vem sorrindo, contente, e é isso aí, né? Aprender a conhecer o aluno, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, e quando criança a gente tem que ter muito jogo de cintura nesse sentido, né? Para que seja um momento prazeroso. A Manuela tá malhando aqui há 1 ano e meio, né? Junto com você. E quando ela chegou, você lembra como é que era? Eu lembro, a Manu chegou aqui bem mais baixinha, mais fortinha, mais fofinha, né, Manu? Aí a gente fez uma avaliação com ela. Ela tinha algumas questões também de saúde que ela procurou. Já tinha desenvolvido gordura no fígado dela e já tinha acontecido algumas crises de hipoglicemia. Então, na verdade, no caso da Manu é uma necessidade, né? Na verdade, para todo mundo, mas no caso da Manu em específico também. E a gente fez uma avaliação com ela. E a partir daí a gente começou a conduzir os treinos. Hoje ela malha quantas vezes por semana? Hoje ela faz exercícios 3 vezes por semana, um período de 1 hora, nesses 3 dias daí. 1 hora, então, malhando todo dia aqui. Eu quero saber, ela é uma aluna disciplinada? Agora é. Agora no começo era mais ou menos, era meio... não gostava de exercício físico, agora ela já está tomando gosto pela coisa. Tá cuidando mais da alimentação, né, Manu? Também é importante, né? Não adianta vir aqui só malhar. Na verdade, a alimentação é o mais importante, porque em relação ao emagrecimento, o que é levado em consideração é a questão do balanço energético, a questão do gasto calórico e a questão da ingesta calórica. Então, a alimentação, na verdade, é o principal fator, né? E entra também nessa questão, muito a influência dos pais. Porque a criança, a Manu não viria na academia se não fosse a mãe trazer, né? E a criança não vai em casa se alimentar, tomar um refrigerante que não está na geladeira ou comer a sobremesa que não está na geladeira, né? Então, assim, é fundamental, um acompanhamento de um nutricionista também, e a importância dos pais estarem em cima, incentivando, né, os filhos. São o espelho, na verdade, da criança, né? Exatamente. Então tá, vou te deixar, Roberta, treinar um pouquinho com ela, que eu quero ver essa menina suar a camisa. Tá bom, obrigada, Natália. Obrigada, vamos lá, Manuela.
Bom, a gente acabou de ver então aí a história da Manuela, né? E a minha primeira pergunta é para endocrinologista Maristela. Como que a gente identifica então quando uma criança está com sobrepeso ou obesa? Qual é o limite para diferenciar? Bom, existe uma diferença assim. Primeiro, os pais têm que começar a se dar conta que as crianças hoje em dia estão ficando mais acima do peso, né? Então, a forma é medir e pesar. Né? Existe para essa idade o índice de massa corporal, que já é válido para essa idade, que avalia o peso dividido pelo quadrado da altura. Tá? A obesidade é acima de 30% quilograma por quilo, e o sobrepeso é acima de 24, que seria hoje em dia para as meninas, e 25 para os meninos. Tá? Já está acima do peso. E também tem em relação ao percentil, que tu avalia pela curva de peso. Tá? Se tiver acima de 85% do percentil, está na obesidade, 85 a 95. Acima de 95 já é uma super obesidade. Então, tem os valores, né, em relação à média da população, a média considerada normal. Tá? Então, existem esses dois critérios que a gente pode usar. Então, o índice de massa fica mais fácil, mas a gente, para explicar e mostrar a curva, os pais entendem mostrando pela curva de peso, né, e de altura da criança. Agora, uma situação que eu achei interessante estar lendo, que os Estados Unidos sempre foi conhecido, né, por ter as crianças mais gordinhas, assim. E hoje o Brasil está se tornando parecido, né? A situação do Brasil, cada vez mais as crianças estão com sobrepeso e obesidade. Só para vocês, né, nós termos essa ideia, o ano passado, em 2014, saiu um estudo sobre obesidade mundial. E o Brasil também entrou com uma avaliação, né, das crianças, né, obesidade infantil, incluindo adolescentes até 18 anos. E nos últimos 40 anos aumentou 1000%. Então, passou a 39% das crianças e adolescentes estão acima do peso. Isso é alarmante para qualquer país. Nós só estamos perdendo para a China, que é que tem um índice maior assim, desse aumento, né, nesses últimos tempos. Agora, Camila, para você que é nutricionista, né, a gente costuma ver a diferença dos bebês na maternidade quando nascem. Uns nascem com 2 quilos e pouquinho, outros com 3. Tem aqueles bebezões, né, que chamam a atenção da gente. Essa diferença é atribuída também pela alimentação da mãe na fase gestacional? Também. Infelizmente, pela cultura, de quando se está grávida, a mulher come por 2. Né? Na verdade, é óbvio que ela come por 2, mas ela come em 2 quantidades, né? Em 2 frutas, 2 porções, ao invés de manter uma rotina alimentar adequada, saudável, para poder nutrir o feto, o nenê. Né? Como ela come em excesso, justamente pela cultura de estar grávida, de comer por 2, acaba que o nenê também é influenciado. E isso vai repercutir no futuro do bebê também, quando ela se tornar criança, enfim, maior? Normalmente para o resto da vida, né? Toda criança, praticamente a criança obesa gera um adulto obeso, né? Porque mantém as suas células adiposas, depois o endocrinologista pode falar mais aperfeiçoamente sobre isso, mas infelizmente a criança cria desde nova as suas células adiposas e depois na fase adulta as conservam ou aumentam. Né? Então, normalmente, o índice também é bem grande da criança obesa gerar o adulto obeso. Ora, Lisiane, você estava mostrando, inclusive, umas fotos da Manuela bebê, ela era esse tipo de bebezão, né? O que te alertou, assim, para que você procurasse um especialista, no caso da Manuela? No caso da Manuela, assim, ela nasceu uma criança bem graúda, no caso, assim. Depois ela ficou normal e com o passar do tempo, ela, de uma hora para outra, ela engordou muito. Daí eu procurei um endócrino para fazer um tratamento adequado, porque ela estava com insulina insulina elevada. A gente fez um tratamento por um tempo, as coisas se normalizaram e eu achei que estava tudo normal, tudo tranquilo. E aí ela começou a engordar novamente e ela começou a apresentar problemas. Ela começou a se sentir mal no colégio. E aí a gente foi observar, ela estava com esteatose. E aí já era uma coisa mais preocupante. E daí nós começamos a fazer um tratamento mais puxado. E ela também, ela aderiu completamente ao tratamento. Agora, esteatose, estava falando, né, Maristela, que não é muito comum nessa faixa de idade. A esteatose é a gordura no fígado, né? Quando, muito como tu mesmo estava falando, que ela tinha insulina alta, provavelmente ela tinha
resistência insulínica. Essa resistência insulínica a nível do fígado gera um acúmulo de gordura dentro do fígado. E isso também pode, com o tempo, levar a um processo de inflamação no fígado. Então, a esteatose, ela não é muito comum na infância. Assim como o diabetes do tipo adulto, né, que está aparecendo cada vez mais em função da obesidade na infância, também não é comum. Ocorre em torno de 6 a 10% das crianças que estão com obesidade. Mas hoje a gente tem alguns fatores que têm aumentado muito esse acúmulo de gordura, que é os refrigerantes, os sucos de caixinha industrializados, que tem muita frutose de milho, não é só a frutose da fruta. Então, a frutose em excesso, não é que a gente não possa fazer o suco de laranja e dar para a criança, fazer o suco da fruta in natura. É diferente do que aquele que já está muito concentrado ali, né? Então, esse tipo de alimentação com muito açúcar também leva ao excesso de gordura. Agora, quais são as consequências, então, né, da obesidade nas crianças? A gente tem as consequências diretas, assim, relacionadas com excesso de peso, que a criança mais gordinha já tem dificuldade para caminhar ou para correr, acaba ficando cada vez com menos atividade física, né? Eu digo assim, o gurizinho vai pro gol em vez de jogar bola, porque dele não atrapalha, porque ele não tem a mesma velocidade de corrida. Então essas coisas acontecem, né? E os problemas psicológicos também. O adolescente não quer ir para a praia, não quer tirar a camisa na frente dos colegas, né? Tem todo esse processo psicológico que acontece, né? Além do diabetes, além da hipertensão. E tem os problemas também futuros. Por exemplo, uma menina com 6, 10 anos que tem obesidade, ela tem um risco triplicado de ter câncer de mama. O menino tem mais risco de ter doença cardiovascular no futuro, isso é comprovado. Então, a criança, né, que está gordinha, até os pais acham bonitinho ficar no computador, né, 2, 3 anos, já tem um chip, né, já nasceu assim. Na realidade, não é bem isso que a gente tem que estimular, a gente tem que estimular as coisas antigas, de corrida, atividades aeróbicas, ao ar livre, como se era antigamente, né, que se perdeu muito isso. Agora, Lisiane, você passou por essa fase turbulenta também, a Manuela chegou a enfrentar preconceito no colégio? Ela não chegou a enfrentar porque ela não se ligava na parte estética, assim. Ela era criança, assim, só que eu me preocupei muito com isso. E eu saí na frente e já comecei a fazer a parte psicológica de incentivar ela a fazer atividades que fizesse com que ela emagrecesse, andar de bicicleta, brincar de correr, essas coisas, de caminhar. Eu saía com ela para caminhar, fazer caminhada. Só que não era suficiente dentro do quadro que ela estava apresentando, já não era mais suficiente isso. E aí ela passou a ter uma educadora física que fez um trabalho, assim, excepcional com ela, porque para uma criança aderir toda semana, 3 vezes por semana, ir a uma academia e fazer aqueles exercícios propostos, que tem dias que está bem disposta e tem dias que não está, ela foi persistente, ela teve jogo de cintura com a Manuela e conseguiu fazer com que a Manuela permanecesse, que hoje a Manuela gosta, sabe? E não é fácil, eu sei que não é fácil. Agora, Camila, você comentou que uma criança obesa é quase que certamente um adulto obeso, né? Quais são as formas que a nutrição tem de evitar isso? Desde cedo, começar uma reeducação alimentar com a família inteira, né? Não só com a criança que está gordinha, que está com excesso de peso, que está sofrendo consequências na escola ou depois com a própria saúde, né? Todos têm que fazer uma reeducação alimentar, saber da qualidade ao alimento, né? Não necessariamente só porque um alimento é saudável que vá fazer bem, tem uma quantidade correta, tem um horário correto. E desde cedo essa criança aprende a ter essa responsabilidade alimentar e a família toda consegue aderir também, né, esses novos hábitos, essa nova alimentação. A criança com certeza vai adquirir esse novo hábito e vai levar para o resto da vida. E que eu acredito que seja o mais difícil também, né? Porque às vezes numa casa você tem o pai, o avô, o tio, e aí todo mundo tem que entrar nessa onda saudável também, né? E isso a gente vê muito que a criança tem que se cuidar, mas os pais parece que não precisam mais, né? Na realidade todo mundo precisa. Eu costumo dizer que a saúde não é um bem divino, é uma conquista
a gente conquista com uma alimentação saudável, com atividade física, com lazer, com horas de sono. Então, é um conjunto de coisas. Exatamente. E parece que a alimentação tem que ser tudo... Pode tudo. E na realidade, nada na vida se pode tudo, né? A gente tudo tem que ter limites. E na alimentação não é diferente. E sem comentar que a criança é o reflexo, né, dos pais. Então, se os pais não têm uma boa alimentação, a criança não vai ter uma referência de uma boa alimentação. Ou se ele for o excluído, essa comida é do fulano e o resto é da casa. Não pode ter essa diferenciação. Todos têm que ter a mesma alimentação dentro do mesmo objetivo, que é ter saúde, que é a consequência, é a saúde. Lisiane, no seu caso, você tem mais um filho, né, o Lucas, que não tem o problema da obesidade. Como que ele se adaptou também? Também entrou nessa onda? A gente fez, no caso, somos 3 em casa e eu aderi ao tratamento com ela, porque eu acho que a gente tem que participar, tem uma obrigação, né? Para que dê certo, eu teria que entrar junto com ela. Daí a questão do Lucas, né, que ele é muito magrinho, muito assim, né, mas a questão lá de casa não é uma questão assim, aderir e daí deixamos de comer. Não, porque assim, a gente nunca comeu, no caso assim, bolachinha salgada nunca, bolachinha recheada nunca entrou dentro de casa, eles nunca comeram Mac, eles nunca comeram embutidos, fast food, eles nunca comeram essas coisas. Então, na verdade, foi uma adequação não tão severa. Na verdade, foi assim, a retirada do refrigerante. A retirada do refrigerante, dos sucos, assim, esses sucos da caixinha. E no mais, foi tudo, praticamente tudo normal, né? Tem até uma situação que eu acho que é válido comentar, assim, que eu particularmente acho um crime, né? Posso estar aqui sendo preconceituosa, mas eu acho um crime botar refrigerante na mamadeira de um bebê. Um crime. Eu acho que, né, entre dar um leite, um suquinho, e eu vejo muito essa situação, e eu acho que isso pode interferir muito, né? Para quem é nutricionista, talvez possa nos falar sobre isso. É que é um excesso desnecessário, né? Que é o refrigerante normal tem um excesso de glicose gigante, que para o organismo é uma bomba, que não tem necessidade, né, que daí acarreta vários problemas. Os outros refrigerantes que daí, eu tomo light, eu tomo zero, é trocar 6 por meia dúzia. Aí é um excesso de sódio desnecessário para o organismo, que também acarreta N doenças, N fatores que pode prejudicar futuramente também. Isso aí. Os americanos chamam de açúcar líquido. Açúcar líquido. Ou doce líquido, porque é um doce. O refrigerante não tem absolutamente nada de positivo, só tem o açúcar. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo comercial, então, e volta já com mais debate sobre obesidade infantil. Fique conosco. Estamos de volta agora no quadro Conversa Franca, falando sobre obesidade infantil. Doutora, a gente tem ouvido falar muito na síndrome do monitor, né, que é o tempo que as crianças ficam em frente à tela do computador e à tela da televisão. Enfim, isso afeta no aumento das crianças com obesidade? Afeta, tem estudos comprovando isso. Eu acho que, como eu digo, eu acho que nem precisaria, né? Mas principalmente relacionando a obesidade com o tempo de horas que a criança fica ou na frente da televisão ou no celular, ou um tempo que ela não está se movimentando de forma alguma, né? Então, além de que a criança, quando está na frente do monitor, ela come sem sentir. Então, desperta. Come, assim, a criança os pais têm que estimular a criança a parar, ir lá e fazer o seu lanche, mas não comer na frente da televisão, não comer na frente do computador. Tu acaba consumindo uma quantidade muito maior de calorias sem se dar conta, né? Porque tu não tem
Lisiane, teus filhos desde pequeno têm o costume de fazer atividades assim, antes da Manuela começar nesse processo, eles tinham atividades, brincavam na rua, ou jogavam bola, ou já são dessa geração tecnológica? Eles são da geração tecnológica, mas eles sempre, a Manuela, por exemplo, sempre andou de bicicleta, o Lucas sempre teve aquele futebol com os colegas, claro que não era uma atividade contínua, mas sempre fizeram. Sempre fizeram. Camila, quando a gente está reeducando uma criança, né, é totalmente diferente de você reeducar um adulto. Um adulto tem consciência e às vezes a criança não tem, né? Eu acho que isso é uma tarefa muito difícil, porque como você vai colocar na cabeça da criança que aquilo é importante para ela? Nem todas têm a consciência que a Manuela teve, por exemplo. Como reeducar, então, as crianças? Então, fazendo um trabalho com os pais. Né? Como a criança se espelha muito nos pais, o tratamento tem que ser em família para justamente o pai incentivar a criança a dar a noção do que é o que não é o saudável ou não. Né? O pai oferecer uma maçã, uma fruta é uma coisa do que um pai oferecer um pacote de salgadinho, que é mais prático, mais fácil, não dá trabalho, não dá sujeira. E infelizmente hoje em dia a gente está com a correria do dia a dia, é muito mais fácil, muito mais cômodo ligar, pedir um lanche no fast food, né? Infelizmente os pais criam as crianças a isso. Elas não têm essa noção do que é o certo, do que é o errado, do que é o melhor ou não. Né? Então é com certeza fazendo um trabalho em família com os pais. Agora, Maristela, quando a causa é genética? Existem algumas causas genéticas mesmo, em síndromes, né, relacionadas à obesidade, que tu já pode fazer o diagnóstico já na infância. Então, tem Prader-Willi, tem algumas síndromes que estão associadas. Mas também, os pais que têm obesidade, né, passam para os seus filhos, têm mais chance de obesidade. Então, se um pai tem obesidade, a chance é em torno de 20%, 30%. Se o pai e a mãe forem obesos, a chance é bem maior, né, 40%. Então, isso existe. Mas também, nós podemos ter genes que estão adormecidos relacionados à obesidade, que podem ser estimulados com determinados agentes, tá? Que a gente chama de disruptores endócrinos, que quando entra em contato com eles, eles podem aumentar a proliferação das células adiposas, né, predispor à obesidade. Tem alguns componentes na mamadeira, principalmente que não é de vidro, né? Que tem esses componentes, as latinhas de refrigerante. Então, tem vários países que já tiraram o bisfenol, que é um dos componentes. Né? Tem organofosforados, que são colocados pesticidas, que também estão relacionados à obesidade, que ativam determinados genes e tem esse efeito também endócrino, hormonal, de estimular a proliferação da gordura. E que pode também estar relacionado, hoje cada vez mais tem sido usado, tem países que já conseguiram diminuir esse tipo de material, esse policarbonato, né, que é do petróleo, né, que tem esse estímulo. Então tem várias coisas que a gente também não sabe, né, que acaba estimulando a proliferação de gorduras e a obesidade ao longo da vida da criança. E quando a causa não é alimentar, ela se torna mais difícil de tratar? Se for, não é que não seja alimentar, né? Tudo vai ter que passar como a gente vai passar pela boca, né? Mas se a criança tem uma predisposição à obesidade, fica muito mais difícil. Então, com certeza, a nutricionista, né? Tu pode dizer que é mais penoso, inclusive para a criança e para a família, né? E assim como uma criança, para o adulto, a qualidade de vida, o estilo de vida, a gente também não depende exclusivamente da alimentação. Né, são fatores hereditários, ambiente onde a gente vive, nível de estresse, o tipo do alimento, se é orgânico, se tem agrotóxicos. Né? Então, hoje em dia, tem vários fatores que influenciam na qualidade de vida da criança, do adulto, do idoso, que não seja exclusivamente da alimentação, mas, como a doutora falou, e a gente sempre fala, a gente é o que a gente come. Verdade. É o reflexo. Maristela, você também tem uma filha pré-adolescente. Você que faz as compras no mercado? Sim. E como que é a alimentação dela? Assim, também consegue colocar na linha, mãe médica? Às vezes sim, mas nem tanto como gostaria. Então tem coisas assim que é difícil, né, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura, né, de tentar comprar coisas mais saudáveis e oferecer, principalmente as frutas. Criança não gosta muito de cortar a fruta, a gente tem que cortar e oferecer cortada, já que não come. Eu acho que isso é importante. Quanto mais fácil for o alimento para a criança, eu acho que... E a atividade física, que é fundamental, né? Eu acho que a atividade física não pode faltar. Para tudo, né? Nem para criança, nem para
forma de manter o peso, provavelmente, para quem tem problema de obesidade, mesmo que tu não consiga ter uma aderência tão grande assim à alimentação e tem os resbalos do dia a dia, mas se tu mantém atividade física... É exatamente o que acontece com a Manuela. Ela tem esses resbalos, como ela disse, na questão da alimentação, embora ela seja muito responsável, mas já ela tendo atividade física dá uma complementada boa, assim, né? Agora, eu gostaria então de agradecer a participação de cada uma de vocês aqui, a contribuição, né, de cada uma de vocês. Parabenizar também a nossa repórter Mirim, que ela está de parabéns, né? Eu acho que é um grande exemplo. Não são todas as crianças e adolescentes que conseguem o resultado que ela conseguiu, principalmente pela determinação, né? Então, parabéns, Manuela, nossa repórter Mirim. Parabéns mesmo. E a vocês, muito obrigada pela participação. Obrigada. E nós falamos hoje sobre obesidade infantil. Você também pode nos assistir pelo nosso site ou pelo nosso canal do YouTube. Acesse o Programa Olhar. E a gente se vê na próxima semana com muito mais Programa Olhar. Até lá!